Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, segunda-feira, 21 de junho de 2021. Como vai? Vai bem? Eu honestamente espero que você esteja bem, que você se mantenha bem, que a sua semana seja saudável, produtiva e abençoada por Deus. Não necessariamente nessa ordem, desde que você esteja sempre abençoado por Deus, não é? É isso. O Opinião hoje vai entrevistar nessa próxima uma hora o vice-governador de Mato Grosso, que está posto conosco já aqui, Otaviano Pivetta, que atualmente está sem partido e que vai falar sobre uma série de assuntos aí. Otaviano tem aí coordenado muitas ações aí, especialmente na infraestrutura, na Secretaria de Educação. E tem muito assunto importante aqui com o vice-governador Otaviano, que já está a postos aqui com a gente. Eu quero, antes de abrir aqui com o nosso entrevistado, cumprimentar o nosso queridíssimo colega, professor Lorenberg. Boa noite, caríssimo. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, e muito obrigado por estar conosco por mais essa semana. Você que está conosco também na internet, assistindo pelo Facebook, na página da TV Pantanal no Facebook e também pelo www.gazetadigital.com.br. Caso você tenha alguma pergunta a fazer aqui para o nosso entrevistado, via texto, WhatsApp 999322529, você manda assuntos pertinentes, obviamente, àquilo que está sendo conversado aqui, não é? Aquilo que diz respeito à vice-governadoria. Vice-governador, eu ia falar governador, mas eu soube e percebi ao longo dos tempos que o senhor não gosta de chamar de governador, nem quando o Mauro Mendes não está presente, é vice-governador. Então, vice-governador Otaviano, muito bom recebê-lo aqui, viu? Obrigado. Pela primeira vez, satisfação muito grande mesmo, e eu agradeço de forma muito mais direta, porque eu fiz o convite e o senhor só organizou a sua agenda e está aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, muito boa noite. Boa noite aos telespectadores. Espero corresponder à expectativa dos jornalistas e de quem está nos vendo também. O tempo, num passado não muito distante, a figura do vice, seja de governo, seja de prefeitura, não era aquela das mais eloquentes, não é? Entretanto, a gente observa que desde a eleição do governador Mauro Mendes e do vice-governador Otaviano Pivetta, o senhor não está de forma decorativa, pura e simplesmente. Eu acabei de falar aqui na abertura, o senhor tem aí ações na coordenação de ações, de obras, enfim, na SEDUC e também na infraestrutura, dentre outras, não é? Eu queria que, já abrindo aqui, eu vou abordar primeiramente a educação, que tem até hoje, né, uma defasagem em termos de escolas para serem reformadas, mas eu sei que muitas delas já foram e têm um planejamento. Eu queria que o senhor falasse sobre o que foi feito, o que está sendo feito e o que vem por aí, à luz, inclusive, do Mais Mato Grosso, que é um programa do governo aí, de investimento. Como é que está a sua participação, a sua coordenação nessa pasta da educação, especialmente no que diz respeito a escolas? Bom, primeiro, Paulo, eu gostaria de dizer em linhas gerais que eu fui convidado e participo desse governo que foi eleito pela sociedade mato-grossense com o intuito de ajudar, de participar. A função constitucional do vice-governador é apenas substituir o titular na sua ausência. Mas o Mauro e eu sempre tivemos esse desejo de servir Mato Grosso, desde 2010, naquela tentativa que fizemos, e agora com êxito, né? E eu aceitei o desafio porque tinha algo para ser feito, né? Então eu procuro me comportar no meu lugar de vice, mas sou inconformado com a situação que nós vivemos no setor público de maneira geral, e especialmente nesse período, conhecendo a situação do Estado, eu procuro fazer o possível para ser útil e para me sentir produtivo no dia a dia. Tenho uma extensa vida pública já, de 25 anos já de vida pública, e
procurei, nesse tempo todo, estar de bem com a minha consciência e servir bem a sociedade que me confiou os mandatos. Três mandatos como prefeito de Lucas, um mandato como deputado estadual e agora vice-governador. Nós assumimos em 2019 sem orçamento, né, com sérios problemas de credibilidade e fluxo de caixa negativo. Então, 2019 foi um ano difícil, tá? Muito, muito difícil. De o Estado se recompor, de conserto do Estado mesmo, que estava difícil. 2020, começamos a caminhar e veio a pandemia. Então, essa dificuldade se manteve nas duas áreas, na área financeira e econômica do Estado e também na área sanitária. O problema da pandemia agravou ainda mais a situação e nos impediu de seguir numa marcha acelerada como gostaríamos. E o saneamento financeiro veio no segundo semestre de 2020, né, com uma série de atitudes e ações que foram tomadas ao longo do governo desde o início, né? Especialmente as reformas, os ajustes que foram feitos nas contas internas aqui do Estado, o corte de despesas. Eu posso citar na educação, por exemplo. Nós tínhamos uma Secretaria de Educação aqui que funcionava num prédio antigo, aí na frente da FAMATO, tinha 1.260 funcionários. Uma das primeiras atitudes que nós tomamos foi mudar de prédio e diminuir o número de servidores para poder adequar e tornar a secretaria mais célere e mais enxuta. Hoje tem 700. 500 a menos, mais ou menos. 560 a menos do que tinha quando assumimos. E nem por isso deixou de fazer o que precisa ser feito. Além disso, nós fizemos um diagnóstico da situação da estrutura física das escolas no estado todo. E esse é um trabalho muito forte que nós estamos fazendo na reestruturação, na modernização da estrutura física, na organização, na reorganização, organização de toda a nossa estrutura educacional. A educação se faz com professores motivados, né? Bem motivados, e para isso a gente sabe que precisa um bom salário, que precisa também um bom ambiente de trabalho, coisa que era muito raro nas escolas públicas do Estado, dada a situação de degradação que estavam as escolas na sua estrutura. E nós estamos melhorando isso com bastante efetividade, né? Eram 760 escolas, hoje são 730, né? Nós diminuímos o número de escolas. Tinha muita escola que não se justificava estar aberta, porque tinha uma escola no mesmo bairro, na mesma cidade, que podia acolher todos os alunos e fazer mais escala, com isso diminuir custo e também poder investir mais nas escolas em ambiência, tecnologia, dotar as escolas de esporte, de lazer, de um bom ambiente para as crianças, para os nossos jovens estudarem e para os professores trabalharem, e também diminuir custo, né? Porque dos fatores que nós analisamos e descobrimos logo no início do mandato é que a nossa educação, ela não é ruim porque se gasta pouco, não. O Estado gastava e gasta hoje também, em torno de R$10 mil por aluno ano. R$10 mil por aluno ano, ou seja, um valor de quase R$1.000 por aluno ano. Como eu vim de uma prefeitura do interior, lá de Lucas, e nós fizemos a educação que fizemos lá com a média, 2016, com ano base 2016, R$6 mil por aluno ano, vimos que não é falta de recurso. O problema é falta de gestão mesmo, é a organização da educação. Então nós começamos essa tarefa de reorganizar tudo, e isso requer tempo, não se faz de uma hora para outra. Nós estamos no caminho e eu acredito que até o final do ano que vem, que é a duração desse mandato, nós vamos conseguir
entregar a educação do estado de Mato Grosso em outro patamar completamente diferente e muito melhor do que pegamos. Professor. Vice-governador, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui. Nosso programa ganha, mas ganha muito com a sua presença, e o amigo telespectador, eu tenho a certeza que ele já está ganhando com a sua presença. Vice-governador, eu vou trazer aqui um trecho de uma fala do senhor no dia da posse, no dia 1º de janeiro de 2019, de acordo com o site do próprio governo. O senhor disse naquela oportunidade, entre aspas, vamos entregar à população os compromissos assumidos durante a campanha. Vamos entregar para a sociedade o que ela almeja. Com pouca conversa, pouco discurso, vamos fazer chegar principalmente aos que mais precisam serviços que são obrigação do Estado, fornecer, melhorar o planejamento, a qualidade do gasto e não perder receita. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas para fazer sobre esse trecho da fala do senhor. A primeira delas, hoje, já no finalzinho da primeira metade do 3º ano de mandato, qual o balanço que o senhor faz com relação à realização dos compromissos de campanha? A segunda questão, com relação a melhorar o planejamento, qualidade de gasto, isso foi de fato alcançado na visão, na leitura que o senhor faz até agora? E a terceira questão, o senhor disse, nesse trecho, vamos entregar para a sociedade o que ela almeja, fecham aspas. E aí eu pergunto, a sociedade mato-grossense, de fato, obteve o que ela almejou nesses quase 3 anos? Ou está obtendo, né? Ou está obtendo? Sua pergunta é complexa e a resposta, portanto, não é tão simples. São 3 temas importantes. Primeiro, entregar para a sociedade o que ela almeja é um compromisso e nós estamos trabalhando firme para isso. E o tempo é o tempo que nós temos, 4 anos. Como eu falei, tivemos um primeiro ano sem orçamento. Todo mundo se lembra a situação que o Estado estava. O primeiro ano foi de trabalho duro para enfrentar o corporativismo, os grupos de interesse e fazer as reformas que precisava para entregar para a sociedade um Estado saneado, que o Estado somos todos nós. É a nossa soma dos 3,5 milhões de mato-grossenses que compõem o Estado. E isso não pode ser um pedinte, né? O Estado não pode ser pedinte como era. Negava conta, não honrava compromisso, os serviços eram péssimos em todas as áreas, obras começadas, mais de 400 frentes de serviço começadas e tudo parado. Nós mudamos essa história. E é evidente que ainda não cumprimos na íntegra o que prometemos, porque ainda temos 1 ano e meio pela frente. E 1 ano e meio com o Estado refeito, com o Estado em pé, não deitado como estava. Um Estado respeitado. Sem aquelas dívidas por credores, por prestadores de serviço. Todo mundo hoje quer prestar serviço para Mato Grosso. Diferente do que naquela época, que não arrumava prestador de serviço. Não arrumava quem vendesse a prazo para o Estado. Hoje vem gente do Brasil inteiro, empresas do Brasil inteiro, que querem vender para o Estado de Mato Grosso, porque sabem, e o Tesouro Nacional acabou de certificar o Estado de Mato Grosso como nota A, risco A para crédito. Então, são 3 estados no Brasil que têm essa classificação. Isso deixa claro e não resta nenhuma dúvida do trabalho que foi feito. E é um curto espaço de tempo se pensar na vida de um Estado. Então, o que nós precisamos continuar é firme nessa direção, procurando tornar o Estado cada vez mais eficiente, e aí eu digo que ainda temos coisa para fazer, e não só nós, o Brasil precisa fazer, como a reforma administrativa, a desburocratização. São obstáculos que todo dia nos deparamos com eles, né? E apesar de ter condições de fazer as coisas, muitas vezes demoramos para fazer essas mesmas coisas e custam mais caro por causa desses aspectos que eu mencionei, especialmente a burocracia. Então, resumindo, Mato Grosso
hoje está saneado, né, do ponto de vista financeiro. Economicamente, vai bem porque nós temos um setor que carrega a economia que, inquestionavelmente, vai muito bem, que é a agricultura, o agronegócio, né? Acabou os privilégios, os negocinhos que tinha antigamente de conceder incentivo fiscal para cada tipo de comércio, era um incentivo fiscal, era um cipoal tributário que ninguém conseguia entender, isso acabou, né? Nós estabelecemos definitivamente isonomia tributária para todos os empresas micro, grande, médias. Todo mundo no Mato Grosso sabe quanto vai pagar de imposto se quiser colocar um negócio, se quiser acessar o incentivo fiscal, não precisa falar com o secretário, não precisa falar com o deputado, não precisa falar com ninguém. É só acessar o portal do Estado, da Secretaria, e se cadastrar e automaticamente vai acessar os benefícios fiscais. Quer dizer, eliminamos toda e qualquer possibilidade de ter negociata. E essa é outra sensação que a sociedade tem hoje, de que acabou as negociatas, né? Sem querer ser melhor do que ninguém, mas este governo, liderado pelo Mauro, mudou a direção do Estado e mudou também a relação do Estado com a sociedade. Vice-governador, o senhor falou aí que, e eu concordo, não é? A questão do agronegócio realmente tem feito a diferença não no estado de Mato Grosso, no país, inclusive, balança comercial. Não há o que negar quanto a isso. Eu queria a sua opinião, nas suas limitações de poder responder. O senhor concorda que o agro está a contento ou o senhor concorda que ele pode, como já alegou aqui nesta bancada algumas pessoas, contribuir mais internamente com o cidadão mato-grossense, já que os ganhos desse setor são significativos? Paulo, o agronegócio tem fases. Nós estamos vivendo, ao contrário do que se pensava quando iniciou a pandemia, a gente imaginou que fosse diminuir a procura por alimentos, fosse também diminuir o consumo, e isso fosse fazer com que os preços de commodities, principalmente, se mantivesse nos níveis de lá ou até abaixo. Aconteceu o contrário. Houve no mundo inteiro um aquecimento de consumo em todos os aspectos e todas as commodities subiram e subiram muito, né? O que favoreceu o agronegócio aqui do Mato Grosso, do mundo inteiro e especialmente nosso daqui, que nós vivemos ele. O agronegócio, por força da Lei Candir, não paga imposto na exportação. Mas o agronegócio compra máquinas, compra insumos, compra serviços, compra defensivos e sobre tudo isso tem imposto, né? E o agronegócio também, ao obter o lucro, esse lucro quase sempre é reinvestido aqui dentro do Estado. E isso gera a circulação de dinheiro, a circulação da riqueza, o que faz com que o comércio funcione e venda mais, a área de serviço também venda mais, quer dizer, acaba abastecendo de maneira direta ou indireta toda a economia, né? Se me perguntar, o nosso modelo está redondo, está concluído? Não, eu acho que não. Eu acho que nós precisamos industrializar a nossa produção. Eu faço isso desde os anos 80. A agroindústria, por exemplo, está um pouco ausente. Naquilo que eu sou produtor rural e sou um dos empresários do agronegócio e sempre me dediquei à verticalização da produção, justamente porque eu acredito que a produção e exportação de grão in natura ou de fibras de algodão é bom, é evidente que é bom, não, gera benefícios, mas se isso fosse industrializado aqui dentro, geraria muito mais benefícios. E aí eu cito os exemplos de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, o que eram e o que se transformaram com a agroindustrialização que nós fizemos lá, né? Então, o Mato Grosso tem espaço para muita indústria e para a verticalização dessa imensa produção que nós temos hoje aqui. Mas isso precisa uma política de agroindustrialização agressiva. O Estado tem que liderar isso, né? Elaborar um plano vigoroso e amplo de industrialização, estimular
para que as indústrias que estão fora daqui e funcionam com a nossa matéria-prima se interessem em vir para cá. Né? E isso tem que ser feito em sintonia com o FAS, com o que a lei permite. Então não é um jogo muito fácil. A verdade é que nós precisamos dar um passo à frente. Só a produção primária, exportação dos produtos primários, não tem dado conta do recado. Basta ver a ajuda emergencial que foi concedida pelo governo federal ano passado. 1.100.000 matogrossenses acessaram a ajuda emergencial. Isso prova que, mesmo a nossa economia sendo pujante, nem todo mundo está fazendo parte dessa festa, nem todo mundo está participando. E a participação social nesse PIB vai acontecer com a verticalização dessa produção, ou seja, com a agroindústria pegando essas matérias-primas todas e agregando valor, transformando em produtos de valor agregado. Muito bem, a gente vai voltar a falar sobre isso após o intervalo comercial. Temos que ir para o primeiro break desta noite e a gente retoma já a entrevista com o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, ao vivo no canal 22 TV Pantanal. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Então, a gente retoma aqui a entrevista ao vivo com o Otaviano Pivetta, vice-governador do estado de Mato Grosso, na verdade, não é? O Otaviano está sem partido. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Não pensa que não. O Otaviano não gosta de falar de política, não é, partidária. Mas o que é um político sem o partido, não é? Mas daqui a pouco tem outras coisas também importantes para falar antes disso. E antes de seguirmos aqui com a entrevista, eu quero destacar o que há de mais relevante neste momento no www.gazetadigital.com.br. A gente sempre começa falando aí da pandemia. Infelizmente, as notícias não são boas. Pelo contrário. Mas olha só. Jovem de 28 anos e mais 46 pessoas morrem de Covid-19. Mato Grosso notificou a morte de 47 pessoas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, das quais um dos óbitos foi de um jovem de 28 anos da cidade de Rondonópolis, que fica a 212 quilômetros de Cuiabá, ao sul. Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, mostram que, até a tarde desta segunda-feira, hoje, 21, Mato Grosso já registrou 440.582 contágios. Deste total, em 415.135 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Paralelamente, outras 12.028 pessoas seguem em isolamento domiciliar, tratando a infecção em casa. Conforme a atualização diária, a ocupação de unidades de terapia intensiva, as chamadas UTIs, apresentou alta com um novo boletim, saltando de 8,24% registrados no domingo, dia 20, para 85,71%, que foi notificado nesta segunda-feira. Está aí, portanto, o destaque do Gazeta Digital. Queria que a Caroline só confirmasse depois para mim, para eu corrigir assim, neste bloco ainda, esse índice final aí, que acho que ficou incompleto, viu, Caroline? Esse saltando aí quanto às UTIs, para a gente informar direitinho. De todo modo, você pode acessar o Gazeta Digital, que tem também essa outra informação aí, ó. Mesmo com negativa do ministro, prefeitos seguem confiantes com o envio de doses extras. Os prefeitos de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, e também de Várzea Grande, Calil Baracate, do MDB, também se mostraram confiantes, entre aspas, quanto ao envio de doses extras de vacinas contra a Covid-19 para ambos os municípios. A manifestação por parte do executivo das duas cidades foi feita na tarde desta segunda-feira, 21, após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, negar que serão distribuídos imunizantes a mais para os municípios que recebem jogos da Copa América.
por meio de comunicado, o oficial, o prefeito de Cuiabá, afirmou que, abre aspas, vai continuar insistindo, fecha aspas, no envio das vacinas e também apontou que o encaminhamento de doses extras havia sido prometido pelo ministro. Expectativa aí para que então, se foi prometido, que se cumpra, não é? Estamos entrevistando aqui ao vivo o Otaviano Pivetta, que é o vice-governador de Mato Grosso e gremista. Você continua gremista, não? Gremista ainda, né? O senhor sabe que o Grêmio perdeu esse fim de semana, né, pro Sport Recife, lá, e o Grêmio não tem nenhum ponto somado. O Cuiabá está melhor do que o nosso Cuiabá está melhor, está com 2 pontos. O Grêmio não tem nenhum ponto. Mas o campeonato está no começo ainda. Né? Tem tempo ainda. Mas tempo. Também não vai gerar sofrimento em mim isso. Não vai, né? Não tem aquela paixão toda. Não, porque tem outras coisas que a gente... nós estamos dando foco aí que nos tira a atenção do futebol. Falar nisso, se vier... Daqui a pouco vai acontecer. Foi até adiado um jogo entre Cuiabá e Grêmio. Se vier um jogo aqui na arena, como é que o senhor vai se portar? Olha a saia justa. O senhor vai torcer para quem? Vai continuar Grêmio? Vai lá dar uma de... Não, estamos aqui em Mato Grosso e tal. Responde aí, amigo. O povo quer saber. Posso pensar? Ele não vai responder? Posso pensar? Eu gosto muito de ver o Mato Grosso triunfar no esporte. Eu sou de Lucas, luverdense. O luverdense representou Mato Grosso durante quase 10 anos na Série B, o time de mais destaque do estado, na época, o luverdense. Então, eu vibrava muito com isso. E agora com o Cuiabá. Espero que tenhamos capacidade e sorte, porque sabemos da diferença que é competir com pouco dinheiro, times grandes, né? É difícil. Com tradição. Mas vamos lá. Ô, Lourenberg, por favor, abra este bloco aí de perguntas ao nosso vice-governador. Vice-governador, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor sobre um texto que eu acabei de ler no começo desse mês. O texto, o artigo, está publicado no site Leia Lucas. É do jornalista Sonir José Boavisque. O título do texto é provocador. Por isso que eu estou dirigindo ao senhor. Pivetta versus Pivetta. Ele traz, de acordo com o texto, ele diz o seguinte, que na condição de prefeito, o senhor foi prefeito durante 3 mandatos em Lucas do Rio Verde, o senhor incansavelmente repetiu uma frase, de acordo com o jornalista, de acordo com o texto. Que frase que é essa? Entre aspas, o município avança bem, mas poderia avançar ainda mais se não tivesse que sustentar e ainda arcar com as demandas impostas pela ineficiência do governo estadual. Fecham aspas. E no final desse texto, ele diz o seguinte, ele chega a imaginar, o autor do texto imagina o prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta, frente a frente com o vice-governador Otaviano Pivetta, e ele finaliza o texto com uma pergunta, o que o vice-governador diria ao prefeito? E eu, vice-governador, vou repetir a mesma pergunta. O que o vice-governador Otaviano Pivetta diria ao prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta? Bom, eu converso hoje com o prefeito atual de Lucas do Rio Verde, então eu tenho a oportunidade de dizer para quem realmente é prefeito. Eu sempre fui muito crítico, mas antes de ser crítico, eu sempre fui do fazimento. E a minha obra está materializada, quer dizer, eu não tenho que ficar defendendo isso. Quem fala isso são as pessoas que... Quando eu assumi Lucas tinha 10 mil habitantes, 97, 10 mil. Quando eu entreguei, agora em 2016, Lucas tinha 85 mil habitantes. São brasileiros que vieram de todos os rincões desse país em busca de uma oportunidade, de um bom emprego, e os seus filhos, todos os filhos desses irmãos brasileiros que vieram para cá, foram acolhidos
por uma escola pública decente no seu bairro, um PSF, um posto de saúde da família decente no seu bairro. Toda a infraestrutura urbana, né? Água encanada, praça para lazer e esporte. Então, a minha trajetória em Lucas foi escrita com um trabalho e está tudo lá materializado. O que eu diria como vice-governador ao prefeito? Eu atendo todas as semanas, provavelmente 2 dezenas de prefeitos, no mínimo, aqui no nosso gabinete, aqui na vice-governadoria. Ninguém sai daqui com um não, ou ninguém sai desalentado, porque o Estado, hoje, o Estado tem condições e tem interesse em formar parceria com todos os municípios do Estado, tem recursos para boas obras, para as obras prioritárias, na educação, na saúde, na infraestrutura. Os prefeitos que querem fazer, que têm disposição de fazer e que estão dispostos a aprender, os que não sabem, estão tendo o Estado como parceiro. Não importa o partido, não importa qual é o município, todos os municípios. Estamos agora criando um programa de pavimentação asfáltica, Lorenberg. Tem município no estado que tem 80 anos e tem 30% da cidade asfaltada. 80 anos conseguiram pavimentar 30% das ruas. Então, se continuar do jeito que veio até aqui, nesses 80 anos, vai levar 800 anos para pavimentar a cidade. Em Lucas do Rio Verde, quando eu assumi, tinha 15% da cidade asfaltada. No primeiro mandato, em 4 anos, nós asfaltamos 100% da cidade. E depois foi só mantendo. O que eu quero dizer com isso? O Estado hoje é um parceiro ativo dos municípios. Tudo que os prefeitos precisam, os municípios precisam, nas áreas que é a obrigação do poder público, que é papel do Estado, nós temos condições e precisamos que os prefeitos façam parceria com o Estado, né? É isso que eu diria para o Otaviano se estivesse lá: ó, Gaúcho, pode vir que tem. Agora, preço justo, fazer mais com menos, a gente não abre mão disso, né? A gente não abre mão de fazer as obras e os serviços que o Estado tem que fazer, mas pelo preço que precisa ser pago, e não pelo preço que muitas vezes as pessoas acham que tem, o valor que as pessoas acham que tem que gastar. Então, onde pega um pouco é isso aí. Quando há vontade, quando há o senso de boa fé, o Estado hoje é um parceirão que está aí preparado para ajudar todos os municípios de Mato Grosso. O vice-governador, eu andei xeretando aqui no FIPLAN, rapaz, nós de ver que eu sempre tive uma dúvida, né? Mas vice-governadoria, funciona de que jeito? É como se fosse uma secretaria? Porque eu lembro que num passado não muito distante, ali tinham muitos servidores. Eu lembro que tinham 30, 40 servidores lotados ali naquela secretaria. Na vice-governadoria? Naquela vice-governadoria. Aí eu tive a oportunidade de ir a fundo, né, para ver hoje quantos tem de servidores lá. Eu contei em uma das minhas mãos os servidores que tem lá. Se eu tiver errado, como diria o filósofo... Tem bastante agora, tem 5. Isso que eu ia falar. 5 então, né? Então, a minha mão, que não é a mão do Lula, tem 5. Agora, me conta aqui uma coisa. Além disso, eu andei checando também que na sua gestão lá na vice-governadoria, tem uns dados aqui, para me chamar a atenção. Eu falei, será que é... Gastos com pessoal. Lá na época dos outros vices-governadores, e eu não falo só do antes do senhor, outros também, mas do antes do senhor, por exemplo, 2 milhões mais ou menos de reais, agora 415 mil, mais ou menos, não é? Nós vamos economizar, eu te prometo que a gente vai economizar. Despesa, tem um item lá chamado, lá no FIPLAN, tem um detalhe lá chamado outras despesas. Antes, 360 mil, agora 8.700. Diárias de passagens de avião,
Antes, 88 mil, agora zero. Locação de automóvel também, 77 mil antes, agora zero. Telefone celular, antes 11 mil, acho que é por mês, né? 11 mil mês, agora zero também. Ou seja, economia significativa flagrante segundo o FIPLAN, não é? Está lá, consta do FIPLAN. Essa economia, ela está sendo revertida de que forma? Bom, a austeridade está explícita ali, a gente observa que houve realmente, enxugou geral. Para onde que está esse dinheiro está sendo carimbado? A pergunta é essa, está sendo carimbado? Paulo, eu não faço gestão de orçamento. Eu tenho poder de... Poder não. Eu tenho direito de nomear algumas pessoas que nós precisamos ali para fazer o nosso trabalho. E nós temos que dar o exemplo. Isso eu sempre fiz como gestor lá em Lucas, como prefeito, como deputado. É tentar dar o exemplo, porque eu critico muito o Estado brasileiro e o poder público no modo geral, pela gastança que se faz. Só porque é do povo, então vamos gastar. Então, por ser um crítico, sempre fui, eu tive que fazer diferente, né? Então, é uma cultura que eu carrego comigo ao longo da minha vida pública e que não me causa sacrifício nenhum. Não me causa sacrifício nenhum. Eu entrei na política no momento em que eu estava com a minha vida pessoal arrumada, ou seja, remediada. E eu entrei para servir. E até hoje estou servindo. E para mim só vale a pena se for assim. Porque se eu tiver que ir para o poder público para satisfazer meus desejos de consumo, eu vou trabalhar, que é muito mais fácil, né? Trabalhar nos meus negócios, que é muito mais fácil. Esses dados procedem, que eu te falei, que eu li aqui. Eu não sei exatamente. Eu sei que a gente... Não, mas zero de telefone, é verdade? Que lá não gasta com telefone celular? Que eu saiba, o nosso pessoal... Cada um usa o seu o pessoal. Mostra isso, está zero aqui. Eu falei, será cada um usa o seu telefone. Eu acho que nós temos um telefone da secretária que é para o WhatsApp só, né? Locação de automóvel? Automóvel cada um usa o seu. Nós temos 5 pessoas que trabalham lá além de mim. Cada um usa o seu carro, não tem carro. A gente não sente falta. Não sente falta, porque os meus colaboradores que moram aqui em Cuiabá vão para o trabalho e voltam do trabalho. É natural que eles resolvam isso, né, com as suas custas desse transporte. Então, não é difícil, a gente dá esse exemplo para mostrar que não é difícil fazer um grande mutirão para enxugar e para diminuir o custo da máquina, né? Eu acho que o governo Mauro Mendes já avançou bastante nesse quesito. Podia expandir isso para outras secretarias também, viu? Isso na vice-governadoria. Mas isso aí cabe a mim, né, fazer o que eu posso. Você responde pela sua pasta. E com isso talvez influenciar alguém mais. Mas eu não uso falar disso porque eu também não... Eu estou falando porque eu fui pesquisar, eu nem instiguei o senhor a falar, mas é porque eu falei, se isso aqui, eu trouxe aqui os números para o senhor comentá-los. Acontece que no passado... São eloquentes esses números aqui, importantíssimos, porque quando se fala muito, gastos extras, gastos para aquilo outro, é bom falar, né? As pessoas, jornalistas, mais gostam de falar, mas quando tem números saudáveis como estes, a gente tem que frisar também. E sendo verdade, porque está no FIPLAN, eu parto do princípio que sejam verdadeiros. E a gente fica... Eu queria saber o que faziam essas dezenas de pessoas lá antigamente, porque... 40 pessoas lá. Eu não consigo entender hoje 5 pessoas lá, um para ter telefone e outro para... Enfim... Eu não consigo entender o que faziam, porque... sinceramente não consigo entender. Olha, o programa Opinião vai para mais um break comercial. O Lorenberg está louco para perguntar aqui de novo, mas a gente tem que obedecer a voz da Caroline, que acabou de me falar aqui que a gente tem que faturar. E após o intervalo comercial, a gente retoma a entrevista aqui com Otaviano Pivetta, vice-governador de Mato Grosso. É um instante só. Olha, estamos de volta ao vivo com o programa Opinião nessa segunda-feira, rapaz, 21 de junho de 2021. Como vai? Vai bem? Você que está chegando agora aí, sintonizando no canal 22, muito obrigado pela... Sintonizando é coisa de, bem de rádio do interior, né? Mas ligando aí na TV... Eu também sou de rádio do interior, por isso que eu falo assim.
Eu pedi para o meu amigo Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui ao nosso entrevistado de hoje, que é o vice-governador Otaviano Pivetta. Vice-governador, vamos sair um pouquinho fora da rota que nós ficamos durante os 2 primeiros blocos, para sair um pouco fora e lembrar o amigo telespectador que hoje o senhor está sem partido, né? O senhor saiu do PDT. E falou-se muito, muito mesmo, pela mídia, que o senhor poderia filiar ao PRTB. Falou-se que o senhor poderia filiar ao PRTB. O PRTB pertence ou integra ao grupo do chamado Direita Mato Grosso, juntamente com o PSL, com o PSC e com o Patriota. Depois, falou-se também que o senhor poderia ser candidato ao Senado. Falou-se também que poderia manter como candidato a vice na chapa do próprio Mauro Mendes. Mas também falou, a mídia falou, que o senhor poderia ir para o MDB. E aí eu tenho 3 perguntinhas. Ah, bom, já ia ficar chateado com você. Essa pergunta de Vice-governador, a primeira delas, o que há de verdade nisso aqui? O que eu te respondo uma por uma, pode ser? Senão eu não esqueço das perguntas. Senão eu não lembro das perguntas. Eu também esqueço. Olha só, eu falei, logo que me desfiliei do glorioso PDT, e eu quero dizer que eu sempre fui convicto, brisolista. Eu vim para a política inspirado por 2 personalidades, o Leonel de Moura Brizola e o meu pai, Tilídio Pivetta, que hoje fez 91 anos, dia 17 agora. Foi prefeito na cidade onde eu nasci. Lídio, o nome dele? Tilídio. Tilídio. Foi meu inspirador. Eu deixei o PDT agora, há pouco tempo, porque eu vejo que o PDT fala muito pouco sobre as ideias do fundador, que ele era quase monotemático, mas ele falava com maestria e com autoridade de um setor que poderia mudar, assim como a Coreia mudou a sua trajetória, a Coreia do Sul, o Brasil poderia mudar também, que é a educação, né? E eu tentei botar em prática o plano dele na cidade de Lucas. Acho que conseguimos. Então eu vejo o PDT hoje preocupado com outras pautas e não me identifico mais com o atual pensamento partidário. Então eu estou aí fora, sem partido, e para trabalhar, para viver, não precisa partido para concorrer à eleição. Né? Você não vai concorrer à eleição? Eu estou falando que o partido é necessário para você concorrer à eleição. Para trabalhar e para viver não precisa partido político. Eu só vou definir se irei participar de alguma eleição no ano que vem, em janeiro do ano que vem, e consequentemente também daí ver qual partido que eu posso me encaixar ou escolher naquele tempo, em tempo, né? Para uma futura eleição. Deixa eu ver qual que é a segunda pergunta e a terceira. Vamos à segunda pergunta aqui. Eu queria só que a gente acelerasse, inclusive, nas perguntas e respostas, porque estamos no último bloco e tem muita coisa para falar com ele aqui ainda. Então, vice-governador, pegando um trecho da resposta que o senhor acabou de nos dar aqui, então o senhor não concorda com o novo rumo do PDT. Isso significa dizer que o seu retorno ao PDT está descartado. É isso que eu entendi? Está descartado. E a terceira questão, na sua opinião, as lideranças políticas ligadas ao agronegócio devem entrar juntos em 2022? Sem a divisão. Porque em 2018 a gente viu... Nunca houve essa união. No setor, no agronegócio, assim como no comércio, na indústria, entre os profissionais liberais, não existe união na política. As pessoas pensam diferente, se posicionam diferente e aderem partidos diferentes, fazem política com ideias diferentes. O setor do agro nunca foi unido. Nunca foi. Dá a impressão que mas nunca foi. É só analisar minuciosamente o passado que nós vamos ver isso. Tá vendo, deputado Allan Kardec? Eu vi um vídeo do senhor hoje. O Otaviano está
quase de volta aqui. Ele acabou de dizer que está descartado. Vamos ter que segurar essa onda por enquanto. O Alain é um querido amigo, respeito ele muito e temos uma bela relação. Vamos continuar tendo, de respeito mútuo e pelo estado de Mato Grosso, mas realmente eu não tenho essa intenção, não. Governo Bolsonaro. E aí eu quero a opinião do senhor, franca como sempre, em relação ao gestor Bolsonaro, especialmente em tempos de pandemia. Mato Grosso, com Bolsonaro e sem Bolsonaro em tempos de pandemia. O que você pode dizer? Governo Bolsonaro. Me surpreendeu positivamente muitas atitudes do nosso atual presidente, mas eu acho que gasta muita energia com o embate diário da política em tempos que a energia do nosso líder poderia ser gasto para conduzir o país com menos conflito. Essa é a minha opinião. Tenho convicção dessa minha opinião, que eu acho que é muita energia gasta para dar tiro para tudo que é lado e falta energia para conduzir o país com harmonia para passar essas dificuldades que nós estamos passando. O senhor citou aí a questão do auxílio emergencial, muitas pessoas, né, tiveram que lançar a mão dele, se não fosse ele, a situação estaria difícil, né? Como é que o senhor avalia isso aí? A questão das ações propriamente, até aquilo que seria, segundo alguns, a falta delas, que seria a questão da vacina, muita gente alega que o governo federal tem culpa, enfim. Na pandemia propriamente, a gestão dele. Olha, o Brasil não está mal em relação à vacina. Nós vamos analisar os países que estão mais avançados em números absolutos em vacinação. O Brasil está muito bem posicionado. Então, é o quarto, parece. Eu acho que não dá para culpar a gestão do Ministério da Saúde pelo atraso na vacinação. Poderíamos estar melhor, 5% mais para frente, talvez sim, 10%, quem sabe, mas poderíamos estar mais atrasados também, como tem muitos países desenvolvidos mais atrasados. Então, eu acho que se faz um embate improdutivo aí, muita politização da pandemia e da vacinação também. Eu sou, nesse aspecto, desde o início da pandemia, eu me mantive com essa mesma opinião. Eu acho que nós precisamos tomar as precauções, não há nem dúvida, nos cuidar. Eu já passei pelo Covid, minha esposa também, conseguimos sair do outro lado. Perdi muitos amigos. Todo mundo perdeu. Muitas pessoas queridas. É lamentável, mas eu não saberia dizer se nós poderíamos ter tomado outro caminho com menos dor. Eu acho muito difícil dizer que poderia ter feito isso ou aquilo que teria sido menos dolorido do que foi. Eu acho que nós tínhamos que passar por isso, passamos. Estamos passando ainda. Estamos passando, né? Vamos passar e vamos sair mais forte do outro lado. Antes de passar para o Lourenberg aqui, eu queria que o senhor falasse rapidinho, mas rapidinho mesmo, sobre um projeto, rapaz, que eu sei que é lá da vice-governadoria esse projeto aqui, que é o de asfaltar, voltando para o Mato Grosso, asfaltar aí os 70 municípios mais pobres do estado. Não sei se é isso mesmo, se não for isso, me corrija aí. Esse é um projeto que o governador deve lançar essa semana. Ah, é? Deve lançar essa semana, não foi lançado ainda. E critérios para escolher? Mas é um projeto do governo do estado, né, liderado pelo Mauro Mendes. Eu tenho contribuído na elaboração, nos critérios, né? Realmente o projeto prevê estimular e auxiliar os 70 municípios mais pobres do estado para que se consiga melhorar o ambiente urbano e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos através da pavimentação asfáltica. Lourenberg, fala aí uma pergunta rapidinho. Muito rapidamente, vice-governador. O senhor, no mês de maio, esteve reunido com políticos, deputados estaduais e prefeitos de Lambari do Oeste, Barra do Bures e Glória do Oeste. Eu pergunto ao senhor,
qual é o resultado prático desse encontro? A MT 246, que vai de Barra do Bugres a Lambari do Oeste. Nós fizemos o trajeto, acertamos com os proprietários das maiores fazendas lá, empresários, pecuaristas e agricultores, para eles bancarem o projeto. Eles já contrataram o projeto, e entregar esse projeto na CINFRA, que vai analisar, aprovar, e nós vamos licitar a MT 246, que é uma estrada que tem 45 anos e vive em precárias condições. A região toda lá perde muito com a falta de conservação dessa rodovia, e nós queremos colocar entre as prioridades do Estado agora, e eles aceitaram bancar o projeto para acelerar, e nós certamente colocaremos no plano de pavimentação do Estado de Mato Grosso no próximo ano. Tem uma pergunta que eu quero fazer aqui, que eu sei que o senhor tem um carinho muito grande por Chapada dos Guimarães, e o programa Opinião é assistido, e tem uma audiência muito boa por lá. O senhor tem vontade de elaborar e colocar em prática ali um projeto substancial naquela cidade ali? Se eu já procede isso, e se procede rapidamente assim, o que Esse seria? pensamento está dentro do governo hoje. O governador Mauro, eu, o próprio Rogério Galo, secretário, e muitos outros, não só que estão no governo hoje, mas que eu encontro nos finais de semana lá em Chapada. Nós precisamos fazer um mutirão para mudar a cara de Chapada, colocar a Chapada no mapa do turismo mato-grossense. Fazer de Chapada uma cidade que possa abrigar as segundas residências, não só de Cuiabá, Várzea Grande, mas do estado inteiro, né? Gramado, como a exemplo de Gramado, Rio Grande do Sul, a exemplo de Campos do Jordão, enfim, Chapada tem essa vocação. Tem esse projeto também, então. Tem essa vocação. Nós estamos fazendo um convênio com a Prefeitura para a elaboração do plano diretor. Tem diversas obras que o próprio Mauro está capitaneando para fazer, ainda nesse mandato, em alguns pontos turísticos de Chapada. E nós estamos diariamente falando com as lideranças de lá para engatar uma nova fase de desenvolvimento de Chapada, e ver se nós colocamos Chapada como o grande destino turístico de Mato Grosso. Precisa, Chapada merece, o povo mato-grossense também merece. Eu quero aqui agradecer aqui ao vice-governador Otaviano Pivetta. O nosso tempo se esgotou, tem horário de rede para cumprir aqui. Também. Se houve algum assunto que a gente não abordou aqui, que o senhor, nas suas considerações finais aí, 30, 40 segundos, o senhor coloque aí. Eu quero agradecer de verdade, obrigado por ter atendido aqui ao nosso convite, não é? Eu particularmente considero o Otaviano Pivetta um político diferenciado, homem público diferenciado, né? Porque não é aquela coisa de espalhafatoso, negócio de pompa e circunstância. Ele vai lá, faz o que tem que fazer, não tem negócio de... E pronto, o negócio é o chamado fazimento. Lucas do Rio Verde que o diga, né? Traz escola de lá, dá vontade de morar dentro da escola. Muito obrigado pela sua vinda aqui, viu? Eu que agradeço. Tudo de bom. E que o senhor continue trabalhando lá bastantão lá, e o povo Mato Grosso agradece. Eu que agradeço a oportunidade, professor Lemberg, Paulo. Muito obrigado, e realmente eu tenho um pouquinho de constrangimento. Não gosto de falar em público. Quando se trata de ir falar, principalmente porque nós estamos no meio da estrada, né? Nós estamos na metade do terceiro ano, e esse ano e meio que falta, eu acredito que em termos de volume de obras e serviço também, porque na educação nós ficamos um ano e pouco já sem aula presencial, eu acredito que nesse ano e meio que falta a gente consiga entregar muito mais do que já entregamos até aqui, porque tem muita coisa embalada, muita coisa tomando velocidade agora. Eu acredito que a gente vai ter muito êxito nesse próximo ano e meio aí. Amém. Que Deus te ouça, e que as energias não faltem nesse momento especial aqui para o estado de Mato Grosso. Obrigado, Carla Rocha, que é jornalista, deu uma força também aqui nessa entrevista, não é? E obrigado, Carlinha. E Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã entrevistaremos aqui o secretário municipal de saúde, de educação de Várzea Grande,
que é o Silvio Fidelis. Volta às aulas de forma híbrida, vacinação dos servidores, enfim. Silvio Fidelis ao vivo no programa Opinião desta quarta aqui às 7h30 da noite. E até lá, fica bem, fica com Deus também.